Olá, bem-vindos ao novo episódio do Papo com Garré, programa de entrevistas do nosso portal, o Portal do Garré. Hoje tenho o prazer de receber Raimundo Ramos, profissional que atua em grandes companhias multinacionais em segmentos como química, farmacêutica, telecomunicações e automotivo, onde ele ficou, evidentemente, foi muito reconhecido. E hoje o Raimundo é professor, é consultor e tem aí liderado vários processos com os nossos colegas de recursos humanos e os líderes das empresas. E o nosso tema hoje, Raimundo Ramos, vai ser confiança. É claro que a teoria da confiança é essencial ter confiança num cenário de pandemia como o nosso. Você acha que os líderes estão confiantes? Bom dia, Garré. Prazer imenso estar com você aqui, participando do seu podcast. Respondendo à sua pergunta, esse é um tema amplo, mas ao mesmo tempo muito importante. Primeiro ponto, eu vou dar duas dimensões que são importantes. Primeiro ponto é a questão da humanização. Cada vez mais, eu inclusive tenho sido chamado por algumas empresas para fazer algumas palestras voltadas para a questão da segurança psicológica, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Por que essa necessidade? Porque agora, mais do que nunca, mediante todo esse contexto nosso, da questão da Covid, do medo que está ao nosso redor, há uma necessidade, efetivamente, das pessoas se sentirem um pouco mais seguras. E a empresa, né, no qual ela faz parte, pode ser um espaço no qual ela tenha mais segurança e, ao mesmo tempo, confiança. Mas aqui a confiança em que sentido? A confiança no qual ela possa chegar no ambiente de trabalho e ela possa compartilhar aquilo que ela está sentindo, compartilhar as preocupações que ela tem com a equipe e até com o próprio líder. Então, a posição do líder hoje, mais do que nunca, né, é muito importante em que sentido? Ele dar espaço às pessoas, espaço no sentido que as pessoas consigam e possam falar sobre aquilo que lhe preocupa, sobre as suas dificuldades, o que está à frente dela, quais são os medos que permeia aquela pessoa e a própria equipe. Trazendo isso efetivamente para a equipe, ele vai conseguir, inclusive, trazer um ambiente melhor para essa equipe. E aí tem um ponto importante, poxa, mas a prática é uma coisa, a teoria é diferente. Mas tem organizações hoje, eu posso citar inclusive o próprio Google, que fez uma pesquisa muito boa durante 4 anos, e finalizou isso em 2015, onde eles analisaram equipes de alta performance e ficaram intrigados. Por que uma equipe de alta performance, que tem muitos engenheiros, pessoas de alto gabarito, ou uma outra equipe que não era tão alta performance, tinha a mesma qualidade de pessoas, mas não performava tão bem. E aí eles começaram a fazer uma série de pesquisas, pegaram, inclusive, um estudo da Amy Edmondson, que é uma professora de Harvard de liderança, foi a primeira pessoa, inclusive, que cunhou o nome segurança psicológica, isso desde o começo do anos 2000, que ela começou a fazer uma série de pesquisas em hospitais, principalmente, e depois em indústrias. Aí o Google trouxe isso para ele e descobriu que uma coisa muito simples, né, mas extremamente eficaz, que é o espaço que as pessoas tinham da equipe para falar. O espaço significa o quê? Espaço de fala significa que eu posso falar alguma coisa e não vou ser julgado por isso. E aí vem, Garré, um pouco da questão do medo. Né? Poxa, será que eu posso chegar para os meus colegas e dizer que eu estou muito preocupado, eu estou com medo de sair na rua, por exemplo, que eu estou sentindo, às vezes, um grande desespero à noite em casa e tenho vontade de ligar para alguém para que as pessoas me escutem. Então, o Google começou a perceber isso, viu, né? E dentro desse contexto de equipes de alto desempenho, o primeiro item era aquilo que eu estou falando para você agora, a segurança psicológica, porque as pessoas havia uma equidade na fala. Equidade, as pessoas tinham voz, as pessoas tinham espaço para falar. E essas equipes, coincidentemente, as equipes de melhor performance começavam as reuniões falando sobre o final de semana, falando sobre suas preocupações, falando sobre os seus medos. Né?
trocando experiência, mas do dia a dia. Nós somos seres humanos, nós queremos ser. Nós somos seres relacionais. Então, se eu E chego no trabalho... tem a questão do pertencer, não é, Raimundo? Quanto mais a pessoa se sentir pertencendo ao grupo, maior é o grau de confiança que ele tem em contar suas histórias, em se expressar. Exatamente. E aí, falando essa questão da confiança, apenas concluindo, então, assim, dentro dos itens, né, a segurança psicológica, e o outro vem logo em seguida, porque a segurança psicológica, a consequência é você gerar confiança no próprio grupo, né, no time. Então, o líder hoje ele precisa estar muito mais bem preparado para isso. Tá? Ele precisa trazer a questão da humanização, principalmente no contexto que nós vivemos hoje. Ele tem que entender a necessidade que essa equipe tem, né, de ser ouvida. Ele tem que trabalhar, tem que ter habilidade para poder dar esse espaço. E aí entra uma série de contextos, como, digamos, entender a necessidade do outro, manter um diálogo. Eu gosto bastante da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que é um contexto, que é uma técnica muito bacana de você poder trabalhar bastante a empatia para com o outro. Então, essa habilidade é necessária, né? E isso as pessoas vão, efetivamente, e estão com receio de uma série de coisas, assim como nós estamos também, né? Agora, deixa eu te falar, para o líder, o líder é sempre um ponto-chave. Para ele liderar bem, ele tem que estar bem. Então, ele tem que fazer a lição de casa de autoconhecimento, de estar bem psicologicamente, de poder se posicionar em relação aos medos que ele tem dele mesmo, da vida, e também das pressões que tem da organização pelos resultados. Então, o foco no líder é muito forte. Ele tem que estar bem para fazer com que a equipe fique bem e para poder ajudar a equipe, você não acha? Sim, esse é um ponto muito importante, e aqui vai, Garret, um aspecto. Nós temos no nosso imaginário, né, eu diria, nós somos contemporâneos nessa época, onde imaginamos um super líder. Né? Ele pode tudo, ele sabe tudo. Né? Ele consegue aguentar tudo. É aquela história de matar um leão por dia. Não sei se você está lembrado disso. Não, não, poxa, aqui é assim, assim, Sim. assado. Mas aí tem um aspecto importante, que é, se eu quero trazer confiança para a minha equipe, eu tenho que demonstrar também a minha vulnerabilidade. Porque dessa maneira, a minha vulnerabilidade em que sentido? Olha, pessoal, eu não sei essa resposta. Ou, Sim. minha equipe, eu estou muito preocupado, eu estou com medo que isso possa dar errado. Eu tenho meus motivos para isso. Vocês podem me ajudar? Então, estar vulnerável, se deixar, né, estar vulnerável, falando dos seus medos, dos seus receios, mas não por isso ele deixa de ser um líder e pode ser muito forte, por isso mesmo, né? Trazer a sua humildade dizendo para o outro, puxa, eu não sei, eu queria que você me ajudasse com essa situação, para mim está muito difícil. Isso, né, segundo os teóricos, inclusive a Anne Emerson, quando ela fez essa pesquisa junto a hospitais de grandes nomes nos Estados Unidos, quando o médico, junto às enfermeiras, falavam nas suas dificuldades, ele sentiu que a equipe performava muito melhor. Quer dizer, havia um espaço para que eu também falasse das minhas e achasse em conjunto as soluções. Então, é a questão colaborativa. E isso é um dos requisitos para você trabalhar as equipes de alta performance. É a questão da confiança, mas, ao mesmo tempo, o líder tem que demonstrar isso em termos de vulnerabilidade também. Ele é forte, ele sabe algumas coisas, mas também dizer que não sabe, tem medo, tem receio, está com problema, ele quer dividir com a equipe. Se fala muito em mudança do mindset, você mudar a cabeça, mudar o jeito. Você acredita que essa coisa do híbrido para o tecnológico, você acredita que culturalmente nós mudamos tão rápido que é possível
você pensar de um jeito, no dia seguinte já pensar de outro? Por exemplo, a aceitação do trabalho É, virtual. Não é tão normal. é, não, eu acho que nós estamos todos aprendendo com esse novo, estamos ainda aprendendo, estamos sentindo as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo estamos vendo também as nossas possibilidades serem ampliadas, porque o tempo no qual eu posso dedicar a mim mesmo pode ser maior, porque antigamente eu me deslocava de um lugar A para o B, eu gastava uma hora e meia, agora eu não preciso fazer isso, né? Mas aí há que ter uma disciplina, né, para que se possa fazer isso de maneira adequada, para que você não extrapole, né? Sua casa passa a ser um lugar de trabalho, mas colocando o seu devido cuidado e filtros para que isso venha a estar acontecendo. Mas você falou na questão do mindset, e aí requer efetivamente muita reflexão, no qual eu acredito bastante. Mas o que é isso? Não é somente reflexão, é a vivência. Você viver aquilo e tomar consciência como é que foi essa experiência para você. Então, posso dizer que ontem eu tive um dia muito cheio, chegou uma hora, 6 e pouco da tarde, eu falei, não, eu tenho que parar agora, ficar pelo menos uma hora e meia, para dar um tempo para talvez começar a reunião ou não, porque eu me senti muito cansado e exausto e com os olhos doendo. Então eu tenho que ter um limite para isso. O que é que aconteceu, né? Desde as 8 da manhã até esse horário. Então, ter o cuidado de tomar consciência desse estado, tomar consciência das suas limitações, mas não deixar de ver as vantagens que isso me traz e como eu posso me organizar no meu tempo para eu tirar essas vantagens. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a experiência, a vivência, tomada de consciência, reflexão e partir para um processo um pouco mais claro para mim mesmo. E como é que está? E a questão equilíbrio vida-trabalho? Como a gente está em casa agora, parece que a coisa fica meia junta e meia misturada. É possível ter vida e trabalho no mesmo espaço? Eu posso, isso é possível, né? Eu posso dizer que eu tenho vivido isso, eu tenho um Você que foi um espaço. homem que viveu corporativamente longos períodos na organização, como é que você sente isso? Hoje eu tenho, assim, eu moro numa casa, no qual eu construí há mais de 5 anos atrás, e já tinha nessa casa um espaço chamado escritório, né? Aqui no escritório nós trabalhamos. Aqui tem um espaço no escritório, eu estou sentando aqui, eu estou trabalhando. Mas fora dessa porta, numa porta desse escritório, eu tenho a minha vida do dia a dia. Não, eu estou olhando o jardim, eu estou cuidando de alguma coisa um pouco mais específica, ou eu vou jogar tênis de manhã cedo, uma vez por semana, pelo menos. Isso requer uma disciplina muito grande. Quando nós nos empolgamos às vezes, né, e estamos focados somente na questão do trabalho, essa mistura uma coisa com a outra pode ser perigosa para a pessoa. Então, a minha dica é fazer efetivamente uma agenda do seu trabalho, né? Se você vai trabalhar das 8 até você não trabalha. Como eu sou consultor, às vezes eu tenho algum período de folga, eu vou aproveitar do dia de semana e faço alguma coisa para mim, mas às vezes eu tenho que trabalhar final de semana e tudo bem, né? Não tem nenhum problema com isso, porque eu estou compensando alguma coisa no qual eu deixei de fazer ou não tinha para ser feito naquele momento. Então, essa flexibilidade, essa consciência, essa disciplina, ao mesmo tempo, de estabelecer alguns pontos que são importantes. Sentou, fazer uma agenda diária, o que é que preciso fazer, quais são as minhas atividades. Hoje eu quero fazer isso aqui, eu vou ficar até às 18 horas, porque hoje é dia de happy hour, e às 18h30 eu vou fazer um happy hour com um vizinho, que são pessoas próximas aqui, né, que sabemos que não tem nenhum tipo de risco. Então é isso, sabe? Trabalhar um pouco nessa mudança de pensamento, como você falou no mindset,
que eu digo a você que é muito mais uma tomada de consciência. Nós somos professores e nós temos nos habituamos à sala de aula, ao contato com o aluno, ao olho no olho, ao apoio dos alunos, eles mesmos fazendo as perguntas entre eles. Nesse novo mundo virtual, não há uma certa perda? Tá se fazendo muita pesquisa e está se mostrando que o aprendizado não é igual no, no, nessa, nessa distância tecnológica e no dia a dia em sala de aula. Como é que você vê essa complexidade do ensino e da aprendizagem? Porque para a organização vai impactar também isso, né? Você sabe que no começo, em abril do ano passado, houve uma decisão de uma universidade de fazer tudo online. Não tem como fazer, não dá para fazer junto. Então eu fiquei receoso, com medo. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa experiência, né? De fato, eu sou muito relacional, de ver o ser humano, de olhar, enfim. O esforço que o professor faz hoje é muito maior. Em que sentido? Para chamar a atenção do aluno, o esforço também de se aperfeiçoar e atualizar quanto às ferramentas de tecnologia, que tem muitas interessantes, de ferramentas colaborativas. Hoje tem um Miro, tem um Mural, né? Que é muito utilizado eu utilizo bastante, inclusive, para fazer trabalhos em grupos. O próprio Zoom tem as suas salas que dividem grupos em salas, mas eu concordo contigo, há uma falta dessa relação e às vezes você perde um pouco na dinâmica de alguma coisa que você quer que as pessoas tirem um pouco de uma certa conclusão, que a dinâmica foi um pouco prejudicada. Mas, né, ao longo desse tempo, na minha experiência, eu tenho sentido que tem melhorado, tá? Tem melhorado, mais uma vez, o professor, o esforço dele é muito grande, maior do que estar em sala de aula, ele se cansa bem mais, né? Eu fiz isso porque eu gravei praticamente, sei lá, 10 horas de aula no programa da FIA, né? E é cansativo. Essas aulas que você grava assíncrona é muito cansativo, porque você fala, né? E depois isso vai para uma plataforma e é transformado em curso. O síncrono, que é uma coisa, você consegue ver a face das pessoas, consegue chegar próximo, não é a mesma coisa, mas eu diria que, para o professor, como nós, a atualização de tecnologias nos favorece, nos ajuda, né, para que a gente possa trazer um pouco mais essa interação que foi perdida no face a face. Né? Eu concordo contigo, houve uma perda, mas ela está sendo, digamos, reconquistada com essas tecnologias novas que têm surgido para a parte colaborativa. Na questão geracional, você acredita que as novas gerações, como são mais tecnológicas, elas ganharam uma vantagem competitiva com esse novo mercado? Sim, porque agora, Garry, é interessante, o profissional, um excelente profissional no Brasil, ele pode trabalhar para qualquer empresa no mundo, né? Porque já tem as grandes organizações hoje, já estão buscando jovens talentos que eles ficam na casa dele e trabalham para a empresa que está na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, em Portugal, na Espanha, não sei. Hoje a busca, né, digamos, as grandes companhias na parte de tecnologia, o Google está fazendo um trabalho grande de recrutamento global, né? Então, qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode se trabalhar. Então, esse grupo, pela facilidade, obviamente, pela começar já a crescer com o aspecto de tecnologia muito próximo, ele está levando vantagem. Então, para nós, né, os mais maduros,
O que nos cabe, obviamente, é estarmos atualizados. E não é difícil acontecer isso. Tem muita coisa disponível hoje na rede, inclusive de graça, né? Que pode nos ajudar como profissionais a estarmos, pelo menos, próximos, né? de uma capacidade ou de uma competência que possa nos ajudar com isso. Mas o jovem, sim, ele tem vantagem sobre esse ponto de vista que você colocou agora. E a questão da humanização, você acha que isso vai atrapalhar o modelo de relacionamento entre as pessoas? Olha, eu vejo hoje a gestão organizacional tendo que olhar. Eu vejo movimentos no mundo hoje, algumas organizações que têm olhado isso com bastante cuidado. Assim, a começar por dar, digamos, responsabilidades e autonomia a equipes. E dar espaço para que as pessoas consigam falar, dar espaço para que as pessoas consigam se errar e não ser punida por isso, né? Mas é uma necessidade, porque aquilo que nós vimos no passado, Garret, como uma gestão, eu sei que ainda é predominante, tá? Aquela gestão que eu mando, você obedece, ponto, né? Ela, ao longo do tempo, ela está fadada a sumir. Ou eu me atualizo como organização, porque o que é que acontece, né? Aí começar pela questão do jovem. O jovem agora, ele quer liberdade, tudo bem, mas ele quer também responsabilidade, quer autonomia. Lógico, tem exceções que não quer autonomia, porque autonomia significa responsabilidade. Mas quando você tem um ambiente no qual eu tenho a liberdade, eu tenho autonomia, eu tenho responsabilidade, e não tenho, digamos, uma pessoa que manda eu fazer, que tem que fazer isso e acabou, né? Ele vai ser, obviamente, não é um espaço de aprendizado. Porque quando você tem um ambiente no qual você dá essa possibilidade, você está trazendo um espaço de aprendizado. Então, aquilo que nós imaginávamos como gestão no passado, né, com uma organização que tem aquele sentimento hierárquico, é assim que funciona, ela vai deixar de captar talentos no mercado, né? Ela vai ter dificuldade de buscar talentos no mercado. A pessoa pode vir, fica 6 meses, 4 meses e vai embora, né? A empresa de tecnologia, por exemplo, está sofrendo para buscar profissionais no mercado. Então, ela tem que trabalhar muito fortemente na sua retenção. E como é que eu trabalho com a retenção? Eu trabalho assim, humanizando o meu ambiente, de uma maneira no qual as pessoas se sintam bem trabalhando. Eu não estou dizendo que as pessoas vão deixar de trabalhar mais ou menos. Eu estou falando que as pessoas vão trabalhar com um aspecto mais humano, com maior responsabilidade, mais autonomia e se sentindo, digamos, parte da equipe e, principalmente, é um ambiente de aprendizado, né? Todo mundo quer aprender mais. Então, de colaboração, né? Então, aí eu vou puxar um pouco para a metodologia ágil. A metodologia ágil é a humanização do espaço, né? Eles têm o manifesto ágil, um deles é o humano, olhar as pessoas são mais importantes que os processos. Então, a metodologia ágil tem desses pontos que é fundamental. Então, as pessoas é mais importante que os processos. Nós temos que olhar como é que nós funcionamos. Então, o ágil já via isso, já olhava isso desde o ano 2000, quando teve um manifesto ágil no encontro de programadores nos Estados Unidos, e o TAI viram que a gestão de projetos nas organizações estava fracassando, né? Ninguém entregava projetos no tempo, no escopo e no prazo, né? E no custo. Bom, alguma coisa está acontecendo. Aí viram que, né, resolveram fazer esse manifesto e viram que as pessoas são mais importantes que a interação é mais importante do que o processo. Então, veio todo aquele contexto de você trabalhar com o cliente, a empatia ao cliente. O que é isso? Não, eu tenho que entender o que é que o meu cliente quer. Eu tenho que falar com ele, se eu estou fazendo um projeto com o meu cliente, eu não vou falar com ele daqui a 6 meses. Eu vou falar com ele toda semana, perguntando se aquilo que eu estou entregando está adequado para o que ele está querendo. E está construindo junto comigo. Então, aí aí pode ser até um outro podcast, nós falamos sobre isso, que é maravilhoso, né? Eu fiquei
muito fascinado pelo ágil, quando fui fazer um curso na Noruega em 2019, pela humanização do ambiente, pela possibilidade de você olhar as pessoas de maneira mais humana. Então, isso, para mim, é um fator essencial e que tem organizações que já enxergaram isso, né? Muito claramente, e estão na frente. Então, você é otimista sobre o futuro na gestão de pessoas. Eu sou bastante otimista. Tem grupos, tem um livro fantástico chamado Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que ele fala num contexto diferenciado das organizações, né? Então, tem organizações hoje no mundo que já estão trabalhando essa gestão de maneira diferenciada e está trazendo resultados fantásticos. Eu não estou falando de poesia, estou falando de coisas concretas. Tá? Tem uma empresa holandesa chamada Bootsock, uma empresa de serviços de enfermagem. Esse cara, esse CEO, começou a empresa em 2014 com 4 enfermeiras, hoje ele tem 14 mil pessoas. E é uma empresa que ganhou, durante 5 anos seguidos, a melhor empresa para se trabalhar. Como é que ele funciona? Com autogestão, com equipes com autogestão. E dando liberdade, autonomia. Ele mesmo fala, o meu trabalho aqui é não atrapalhar o trabalho das pessoas. Nós temos processos e algumas diretrizes claras para as pessoas e eles fazem os trabalhos. Então, sim, eu acredito que acredito e é necessário ao mesmo tempo nós olharmos a forma que nós ainda temos, muitas organizações, a grande maioria, de gerir pessoas e gestão dentro da própria empresa. Então, temos que olhar, né? Acho que é importante, porque se isso demorar, aquela empresa que não olhar isso com cuidado, ela está fadada efetivamente a desaparecer, né? Os competidores vão tomar conta. Isso nós já conhecemos essa música já há muito tempo atrás. Muito bem, muito obrigado, Raimundo Ramos, por participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que nós temos outros temas e vamos voltar em breve a conversar sobre outros temas. O mais importante que eu tenho a destacar é o bem-estar psicológico das pessoas, para que os resultados sejam bons para ambas as partes, tanto para as organizações como para as pessoas, porque as pessoas felizes são mais saudáveis e as empresas também têm melhores resultados, segundo as pesquisas que a gente conhece. Não é isso mesmo? Isso mesmo, você falou de maneira muito correta. Quando há um ambiente, né, onde o líder dá espaço para isso, e essa questão do bem-estar psicológico, né, que eu chamo também de segurança psicológica, é fundamental para que isso venha a estar acontecendo.